Hello, Google. Tudo em paz? Gostaram aí de strings dos vídeos anteriores? Muito interessante, né, gente? Muito legal, muito bom mesmo strings. E aí com strings, né, como a gente já vê lá de strings, a gente de cara, né, de bônus, já ganhou um entendimento sobre coleções, certo? Então nós já temos um entendimento de que nós temos estruturas nas linguagens de programação, nós temos essa ferramenta que são como se fossem variáveis multivaloradas, ou seja, ela aponta para uma cesta de coisas e não apenas mais para uma coisa, como a gente estava acostumado a fazer até então. Então, nós não temos apenas a possibilidade de armazenar um nome em cada variável. Nós podemos criar uma variável, né, chamada nomes e nela guardar separadamente cada um dos nomes. Tudo bem? Então, a gente já tem esse entendimento a partir de strings que a gente tem essa noção de caixote. Tá? E é básico, é fundamental nesse nosso primeiro contato de programação, que é o que vocês estão fazendo aqui, aprendendo a programar aqui comigo e a resolver problemas, que a gente precisa desse recurso, né? Que a gente precisa, muitas vezes, para otimizar essa coleção, esse conjunto de dados e não sair criando muitas outras, tá bom? E daí a gente tem esses diversos nomes para esse cenário: coleções, vetores, matrizes, arrays. O mais normal, não, mais comum, você vai chamar de array, né? Porque é o nome em inglês. E vetores, também bastante comum. Matrizes nada mais é do que vetor, que é uma coleção de dados, onde eu posso botar outros vetores dentro. E matrizes pode ter qualquer dimensão, tá bom? Então, com isso, a gente consegue armazenar vários dados, a depender da linguagem de programação, da forma como você está fazendo dados somente do mesmo tipo, ou dados diversos, de tipos diferentes, dentro de um mesmo vetor, certo? Isso depende da linguagem. Em JavaScript é qualquer tipo de dado, certo? Mas se você botar TypeScript, aí você pode tipar o seu vetor e aí ele deve aceitar apenas de um determinado tipo, certo? Então é necessário a gente compreender que os vetores, assim como as strings, eles são zero indexáveis. Vocês já viram isso? O primeiro elemento é 0, o segundo 1, o terceiro é 2. E que o que ele, na verdade, presta bastante atenção nisso, o que na verdade um vetor é um conjunto de ponteiros ou de endereços, vou usar assim endereços, de endereços para valores que estão em memória, certo? Então, é uma variável só que por meio dos seus índices você consegue apontar para vários valores que estão em memória. E você pode mudar a qualquer momento, diferentemente das strings, você consegue mudar qualquer posição para que ele possa apontar para um novo valor. Beleza? Você consegue fazer isso normalmente. Nós já vimos que assim como em strings, né? Nós já vimos lá em strings que a gente consegue acessar via index e aqui nos vetores não é diferente. Você consegue apontar do mesmo jeito por meio de um index. Beleza? Então eu posso criar uma lista assim com esses elementos e posso acessar o primeiro valor, enfim, qualquer posição lá. Vamos sair aqui desse terminal. Eu posso chamar Claire aqui, né? O Ctrl L. Vou sair mesmo para entrar de novo aqui na. Muito bem. Nessas aulas eu estou utilizando o RPL porque ele é bom para a gente ficar brincando assim, certo? Então, para eu criar um vetor novo aqui, eu posso criar ele chamando simplesmente assim, new array. New array. Eu vou botar aqui um array de tamanho 4. Acho que assim é suficiente, né, para a gente fazer. Eu tenho aqui um array de tamanho 4. E aqui na minha posição... Não vou nem fazer desse jeito array 4, não. Vou criar uma lista mesmo inicializada. Então, eu posso criar um vetor que vai ter os elementos 1, 5, 6 e 10. Eu tenho que mudar aqui o nome para vetor 2, porque eu já criei ali em cima, vai dar um erro, né? Pronto, está aqui, vetor 2. Olha o vetor 2. Uma característica dos vetores, em quase todas as linguagens, que a sua representação visual é por meio de colchetes aqui, né? Isso aqui representa um vetor, os elementos ficam separados por vírgula. Assim como nas strings, eu posso acessar vetor 2, os index por meio do operador de colchete, então o terceiro elemento, portanto de index 2, né? Index 1, index 0, index 1, index 2 é o 6. Eu posso verificar o length também, tudo normalzinho, tem 4 elementos. Eu posso percorrer os vetores do mesmo jeito que eu percorri strings, porque vetores também são coleção, então a gente já ganhou tudo isso, né? É importante você dar uma olhada lá nos vídeos de strings, são curtinhos de 15 minutos.
Então a gente tem os mesmos poderes. Mas aqui nós temos uma característica a mais dos vetores, é que eu posso mudar os elementos. Vejam só, aqui ó, ele aceitou. E se eu olhar aqui o meu vetor, deixa eu só mudar aqui, que eu mudei no vetor errado, né? Então, o vetor 2, na posição 2, eu quero botar 100. Né? Muito bem, agora sim. E se eu olhar aqui vetor 2, vejam só, que ele tinha na posição 2 o número 6, agora ele tem na posição 2 o número 100. Então, os vetores são mutáveis, eu consigo alterar o conteúdo do vetor, eu consigo, numa determinada posição, não só ler o que eu tenho naquela posição, mas também substituir. Então, eles são mutáveis, diferentemente das strings. Beleza? São mutáveis. Geralmente são mutáveis, né? Porque existem recursos das linguagens de programação que a gente pode dar uma congelada também nos vetores se a gente assim precisar. Então você consegue fazer não só leitura, como é o caso das strings, mas você também consegue fazer escrita nos vetores, que é substituir valores. Aproveitando, né, que a gente já viu lá como percorrer strings com while, com for e com for of, nessa eu vou mostrar para vocês duas outras formas da gente percorrer elementos em coleções, que é o for in e o for each, certo? Esse for in não é tão popular, mas eu vou mostrar ele para vocês. Antes, vamos fazer o seguinte, eu quero criar aqui um vetor de números, né? Números. A gente pode criar vetores, se vocês olharem na documentação aqui de array, estou com ela aberta, diversas você pode criar passando aqui os elementos, com new, sem new, pode criar do jeito que nós criamos, que foi essa terceira forma. Então existem diversas formas de você criar. Você pode até só alterar a propriedade length, que ele já vai crescer e ficar daquele tamanho, certo? Você pode também criar desse jeito, ó, cria um array de 42 elementos sem nenhum elemento e todos ficam indefinidos, certo? Então vamos aqui, vou fazer o seguinte, né? Vamos criar um novo array, new array, de tamanho 10, certo? Números, vou chamar ele de números, né? Eu tenho um array, números, type of números, deixa eu ver o que é que ele diz aqui pra gente, é um objeto, né? Beleza. Para eu percorrer esses elementos, aqui, para eu percorrer, eu olho aqui, números.length. Qual é o tamanho? Tem 10, né? Tem 10 posições. Só que em cada uma dessas, elas estão todas vazias, tá vendo ali? Ele até mostra pra gente. Qualquer posição está undefined, está sem conteúdo. Então você pode fazer o preenchimento dele, e para isso, eu já vou mostrar para vocês aqui o for in. Como é que o for in funciona? Ó, for é index em números. O que é que esse for vai gerar para a gente? Console.log index. Eu estou fazendo um for solto aqui, né? Para ver o que é que vai acontecer. Como o nosso aqui estava vazio, né? Não aconteceu nada, né? Ele nem percorreu porque nem nada, supostamente não tem. Ele chama isso de empty, né? Depois vamos preencher o nosso vetor, né? Então, for, deixa eu fazer aqui, let e o for in não deu certo agora, só quando ele estiver preenchido, né? Menor que números length, do mesmo jeito que a gente fazia lá em string, length, isso, e mais. Então, eu quero acessar os indexes de 0 até números length, não é isso? Até números length, portanto, até o número anterior, por isso que eu botei só menor, não botei menor igual. E o que é que eu vou fazer em próprio números? Para cada i, eu vou botar o próprio conteúdo de i. Ou seja, na posição 0, qual vai ser o conteúdo? 0. Na posição 1, o conteúdo da posição 1 vai ser 1. Vamos ver se ele preenche aqui para a gente, né? Então está aqui números, vejam só. Então números estava vazio, né? Agora números tem em cada posição, ó, se você olhar, cada posição tem o seu próprio valor. E você poderia mudar aqui a regra de preenchimento, né? Eu quero que em cada posição de números, ou seja, na posição i, eu quero que você bote o dobro de i. O dobro não, o quadrado de i. Olha. Números, vamos olhar aqui. Olha, números, substituir aqui os valores. Na posição 0, 0 vezes 0, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Enfim, então preencher um vetor é muito simples, é muito tranquilo, tá? Então você pode criar uma função, eu vou demonstrar isso para vocês, para inicializar vetores. Me crie um vetor numérico vazio.
ou seja, só cheio de números zeros, por exemplo, ou números negativos, e você cria uma função que você recebe qual é o tamanho do vetor, qual é o valor padrão que você quer colocar, e ele retorna esse vetor preenchido, tá bom? Com aquele valor padrão. Isso é muito legal. Vamos olhar se o for in agora funciona, né? Eu estou com números aqui, tá desse jeito. Então, for index in números. Acho que agora vai funcionar. Console log index. Agora sim, né? Ó. Então, esse meu números ele tem 10 index, que vão do index 0 até o 9. A diferença do for in para o for of em JavaScript é que o for of percorre os elementos e o for in percorre as posições. Beleza? Não é legal isso? Então, ele ajuda muito o for in. Esse for in que eu fiz ali, ele é equivalente a esse daqui, ó. Index começando em 0, enquanto esse i for menor do que números, ponto length, i mais, enfim, eu esqueci de botar aqui o parêntese, né? Mas ele é equivalente a esse daqui, ó, a essa regrinha, né, de começar em 0 e tal, tal. Então, quando você precisar simplesmente percorrer do primeiro ao último os index, você pode utilizar o for in. Quando você quiser percorrer do primeiro ao último elemento sem se preocupar com o index, você usa o for of. Agora, quando tiver outras regras, começa numa posição específica, termina numa específica, aí é melhor você utilizar esse aqui, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver aqui de vetores, né? Aí você fica muito livre, né? Porque você pode guardar qualquer coisa em vetores, fica bastante poderoso. Deixa eu mostrar o for each para vocês, só que o for each ele é mais complicado aqui um pouco para a gente, que nós não estudamos ainda as arrow functions, né? Que são funções ao vivo, vamos dizer assim, né? Não sei se essa é a melhor definição para arrow functions. Mas são funções que a gente pode mandar ela mais facilmente como argumento para outras funções. Então eu tenho números aqui. Vamos supor que eu queira escrever aqui em tela esses números, né? O primeiro passo era só escrever eles. Eu poderia fazer um for of, um for in, um for normal, poderia fazer um while, tudo isso. Só que a gente vai utilizar o for each. O for each funciona da seguinte forma. Todas as coleções, inclusive strings, têm esse método for each. Nesse for each ele vai te entregar um item. Aí você bota uma setinha, essa aqui é só uma das formas de fazer. E aqui do lado, se for só um comando, você pode fazer isso, né? Console log, escreva esse item. Então isso aqui funciona, observem, isso aqui é uma outra função, essa parte toda que eu selecionei. Então, dado o vetor números, para cada, né, for each, para cada quem? Eu nomeei aqui de item, pode dar o nome que desejar aqui. Então ele vai entregar para esta minha função. Esse é um parâmetro item, que o console log vai chamar este item que o for each vai entregar em cada volta. E dá certo. Não sei se vocês entenderam. Então, o for each recebe uma função que tem, neste caso aqui, apenas um argumento, e esse argumento fica disponível na função. Você pode fazer a função separada. Por exemplo, mostrar item, né, que recebem um item i aqui. Eu estou declarando aqui uma outra função. Só para que vocês compreendam as arrow functions ali. Pronto. Eu declarei aqui uma função chamada mostrar item, né? O que essa mostrar item faz? O que eu passar para ela, ela dá um console log. Ó. Ela deu um console log no 4, ela dá um console log no 77. Olha, mostrar item faz isso. Então, pela assinatura de mostrar item, vocês viram lá que ela é uma função que recebe um só argumento e mostra na tela. Então, em números for each, eu posso fazer isso aqui. Ó. Olha, você usa mostrar item. Eu não chamo a função, eu entrego a função para ela, certo? E ela funciona do mesmo jeito. Esse código que eu acabei de fazer, ele é equivalente a este outro aqui, números for each. E vou chamar de i, só para vocês saberem que eu posso chamar do que desejar. Console log i. Faz a mesma coisa. Vejam só. Isso aqui é uma função, uma arrow function, uma função seta. Ela tem um argumento i e o seu corpo tem console log esse argumento i.
Tá bom? Então esse for each ele é bastante comum e existem diversos métodos em JavaScript e em linguagens modernas que funcionam desse jeito, porque as funções também podem ser passadas como argumento para outras funções. Beleza, gente? Esse é o for each. Vamos ver aqui, deu 15 minutos já, né? Preenchimento é você passar um vetor e passar um valor padrão para ele preencher ou passar uma regra, fazer o que desejar, tá bom? Deixa eu ver em qual slide nós estamos. No próximo vídeo eu vou falar sobre esses métodos aqui em vetores que podem ser úteis para a gente também.